Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda e no vídeo de hoje da disciplina de resistência dos materiais a gente vai começar a conversar sobre vetores. Pessoal, essa minha disciplina ela é voltada para o curso técnico em edificações, né, de uma escola estadual, uma escola técnica estadual em Pernambuco. E aí, nessa situação, essa disciplina ela é dada no primeiro ano do ensino médio, onde os garotos ainda não viram física, né? Ou estão vendo, né? E aí, infelizmente, tem alguns tópicos que eu não consigo abordar na disciplina por essa deficiência que eles vão ter em física. Então, inicialmente, eu vou ter que abordar alguns tópicos de física para mais na frente eles entenderem, né? De reações, de carregamentos. Então, a gente sempre começa com essa aula sobre vetores, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes de falar de vetores propriamente, a gente vai falar sobre grandezas, né? Existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? A física, ela lida com um amplo conjunto de grandezas e dentro dessa enorme gama de grandezas existem algumas cuja caracterização completa requer tão somente um número, né, seguido da unidade de medida, como por exemplo quando a gente fala da temperatura de um corpo ou ainda quando a gente fala da massa de um corpo, né? Então quando eu digo, por exemplo, a temperatura corporal de fulana está 37 graus, né? Isso basta para eu definir a temperatura da pessoa, né? Ou ainda, quando eu digo assim, este saco de cimento, ele pesa 50 quilos, né? Ou seja, a massa daquele saco de cimento é 50 quilos. E só dizer isso já basta para que a pessoa compreenda, né, todas as características daquela grandeza a qual eu estou me referindo. Toda vez que isso acontece, a gente tem uma grandeza escalar, certo? Então, grandezas escalares, elas não necessitam de mais de unidade de medida para serem caracterizadas. Apenas o número seguido de uma unidade já dá para a gente entender essa grandeza, né? Bom, agora existem outros tipos de grandezas onde a gente não pode especificar ela completamente se nós não tivermos outras informações. Por exemplo, né, está aí até no slide. Quando eu digo assim, você está a 50 metros do meu caderno, por exemplo. Para a pessoa entender, né, como ela está localizada em relação ao caderno, não basta dizer que está a 50 metros. Pode ser 50 metros à direita, 50 metros à esquerda, 50 metros à frente, né, 50 metros para trás. Então, existem muitas possibilidades, né, baseadas nessa distância. Então, eu preciso ser mais específica, né, sobre a localização desse caderno. Então, quando a gente diz que um objeto está a 50 metros, é necessário, porém não é suficiente, né? A distância é o que denominamos em física de módulo da grandeza. E para localizar o objeto é importante a gente especificar também a direção, né, em que se está em relação a esse objeto e o sentido, certo? Para dar a localização correta. Então, quando a gente tem isso, a gente está determinando uma grandeza vetorial. Ou seja, sua caracterização completa requer um conjunto de 3 atributos. O módulo, que seria como se fosse o tamanho, a direção e o sentido, né? E aí a gente vai ver a definição de cada um. Claro, pessoal, aqui eu estou dando uma grandeza vetorial de distância, né? Relativa ao espaço. Mas existem outras grandezas vetoriais, como por exemplo a aceleração, a velocidade, a força, e a gente vai ver isso principalmente em relação à força, né? Um pouco mais à frente. Então vamos lá, direção. O que seria a direção, né, dessa grandeza? A direção é aquilo que existe de comum no feixe de retas paralelas, né? Pessoal, o que eu gosto de dizer? Vamos ver primeiro esse exemplo aí que eu sempre me baseio nele. A gente tem aí 4 retas, né? A reta S, a reta R e a reta T. E tem a reta W. A reta R, a reta S e a reta T, elas estão paralelas. E por que elas estão paralelas? Porque elas fazem, se a gente observar aqui, ó, o mesmo ângulo com a horizontal. Então, toda vez que um conjunto de retas, formarem o mesmo ângulo com a horizontal, nós dizemos que elas estão na mesma direção, certo? Ou seja, elas são retas paralelas. Agora, se a gente observar
a reta W, ela está em cima do eixo horizontal. Então, ela faz ângulo diferente com a horizontal dessas outras três retas. Então, essa reta W, ela tem uma direção diferente dessas outras três retas, certo? Sentido. Pessoal, sentido. A gente pode percorrer uma direção em dois sentidos, né? Como eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Como se fosse uma reta Y, onde a gente tem dois sentidos de percurso. Então, a gente tem aí, vocês estão reparando que a gente tem o ponto A e o ponto B. E aí, a gente tem uma reta ligando esses dois pontos e a gente tem um ponto D e um ponto C. Do ponto A para o ponto B, a gente vê que o meu sentido é da esquerda para a direita, né? E do meu ponto C para o meu ponto D, a gente vê que é da direita para a esquerda. Então, portanto, para cada direção, né, existem dois sentidos, certo? E aí, como eu falei, ó, além da posição, a velocidade, a aceleração e a força são exemplos de grandezas vetoriais. Então, essa é a definição de sentido. Observando os segmentos orientados da figura abaixo, né? Essa figura onde a gente está vendo aí um vetor, né? AB. Nota-se que eles têm o mesmo comprimento e por serem paralelos, né? A gente também está observando que eles fazem o mesmo ângulo com a horizontal e a orientação, né? Desses segmentos orientados também é a mesma, então eles possuem a mesma direção, certo? Então aí a gente está observando quatro vetores que possuem o mesmo tamanho, né? A mesma direção, vocês estão vendo que está apontando para... perdão, pessoal. A mesma direção, porque vocês estão vendo que eles formam o mesmo ângulo com a horizontal e o mesmo sentido, né? Vocês estão vendo que eles estão apontando para o mesmo lugar. Então, o que seria isso? Ó, vetor é o ente matemático caracterizado pelo que há de comum ao conjunto dos segmentos orientados acima descrito. O mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Em resumo, pessoal, o vetor vai ser um ente matemático que possui três características para ser definido. Módulo, direção e sentido. Esse módulo nada mais é que o comprimento desse segmento. Aí a gente vai chamar de módulo do vetor. Assim, né, a gente pode caracterizar ele. Bom, como é que a gente representa um vetor, né? Representa-se o vetor por um segmento orientado AB. Pessoal, um vetor... ele se dá quando a gente liga dois pontos, né, ou mais. Aí é o seguinte, ele vai ser representado por esse segmento AB, no qual o A a gente vai chamar de origem e B de extremidade do vetor, certo? O comprimento de A até B, ou seja, o tamanho entre A e B, a gente vai chamar de módulo, de acordo, claro, com a escala que a gente tiver adotado. Aí ao lado a gente tem notação, como é que a gente escreve o vetor, né? O vetor a gente sempre indica por uma letra, né? Aí está especificamente V, mas pode ser qualquer letra, né? Com uma seta em cima. E o módulo do vetor a gente coloca entre barras ou ainda V maiúsculo, ou a letra maiúscula, certo? Dois vetores são iguais quando eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E quando qualquer uma dessas características é diferente, a gente fala que os vetores são distintos, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Os vetores, se vocês notarem, AB, CD, EF e ZT, eles têm o mesmo tamanho, né? Entretanto, eles são vetores que têm características diferentes. Por exemplo, ó, A e B e C e D são vetores com sentidos opostos, né? Eles têm a mesma direção, fazem o mesmo ângulo com a horizontal, o mesmo módulo, mas possuem sentidos opostos. Se a gente comparar o vetor AB com o vetor GH, a gente vai ver que eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, mas eles possuem tamanhos diferentes, então eles são vetores diferentes. Quando a gente compara os vetores AB com o ZT, o que é que a gente vai notar? Que eles possuem o mesmo módulo e o mesmo sentido, entretanto, possuem direções diferentes. Só que, o que é que a gente vai notar aí? Que o módulo, ou seja, o tamanho desses vetores, do vetor AB, do vetor CD, do vetor EF e do vetor ZT, eles são iguais, eles possuem o mesmo tamanho. Entretanto, não são vetores iguais porque possuem essas características que eu mencionei distintas. E aí a gente vai ver um pouquinho, certo, bem breve, sobre operações com vetores, né?
Primeiro a gente começa com a adição. Considere os vetores V1 e V2, representados respectivamente pelos segmentos orientados AB e BC, com ponto B em comum. Então, a gente está vendo aí na figura que existem dois vetores, o vetor AB e o vetor BC. E o ponto B, ele é comum a esses dois vetores, ou seja, ele é a extremidade do vetor AB e a origem do vetor BC. Perdão. Para a gente representar o vetor soma, pelo menos graficamente, né? Que a gente está vendo aí, que está sendo representado pelo vetor AC, o que a gente vai fazer? A gente vai unir a origem de um vetor com a extremidade do outro. Ou seja, a gente está vendo aí, a origem do vetor AB é o ponto A e a extremidade do vetor BC é o ponto C. Então, para representar o vetor soma, a gente uniu a origem do vetor A com a extremidade, a origem do vetor AB, né, que a gente chamou de V1, com a extremidade do vetor BC, que a gente chamou de V2. E isso me dá o vetor soma. Claro, pessoal, existem outras formas, né, que a gente vai poder estar somando esses vetores. A gente vai conversar disso mais à frente. Mas, especificamente, os vetores, eles podem estar em 2 dimensões, em 3 dimensões, em N dimensões, certo? Aqui a gente vai trabalhar com eles em 2 dimensões. Quando a gente fala isso, a gente sabe que se ele está em 2 dimensões, ele vai ter 2 coordenadas, né? A coordenada x e a coordenada y desse vetor. Mais à frente a gente vai ver como é que a gente pode somar esses vetores através das coordenadas também, tá certo? Bom, aqui a gente tem a regra gráfica, né, de somar os vetores, né? Aqui a gente está observando que nós não temos ponto comum entre os vetores. Então, a regra gráfica de operação se aplica quando os segmentos orientados que apresentam os vetores que se deseja somar são consecutivos, ponto comum. Quando não forem, os vetores devem ser deslocados por translação até que se tornem consecutivos, aplicando-se então a regra da figura abaixo. Então, como eu falei, esses vetores especificamente, eles não possuem o ponto em comum, mas eu preciso somá-los. E aí, como é que eu faço? Eu vou deslocar esses vetores para poder fazer essa soma. Então, a gente está vendo aqui, ó, o vetor AB e aqui o vetor CD. Sempre quando eu vou somar, eu preciso ligar a origem de um com a extremidade de outro. Então, eu liguei aqui a origem do vetor AB, transladei, ó, mantendo o mesmo ângulo com a horizontal, esse vetor para cá, ó, para a extremidade do vetor AB e liguei a origem, né, e a extremidade aqui. E o vetor soma representado pelo vetor AD, né, que vai da origem do vetor AB até a extremidade do vetor CD, certo? Essa aqui é outra forma da gente somar graficamente esses vetores, no caso de não haver um ponto em comum, como a gente viu no slide anterior. A gente ainda tem a regra do paralelogramo. Pessoal, na regra do paralelogramo, o que é que a gente vai fazer? Olha, a gente está mantendo aqui o vetor AB, né? E o vetor BC, ele é deslocado para a origem do vetor que a gente quer somar, tá? Então, por exemplo, se a gente tem o vetor AB e quer somar com o vetor BC, ao invés de a gente ligar origem com extremidade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar origem com origem, certo? E aí, a gente, paralelamente aos vetores, a gente vai encontrar projeções deles. Por exemplo, ó, paralelamente ao vetor AB, eu tenho essa projeção aqui, ó, e paralelamente ao vetor AC, eu tenho essa outra projeção. O ponto onde essas projeções se encontrarem, né, que vai ser a extremidade do meu vetor soma. Então, eu vou fazer esse prolongamento e a extremidade do meu vetor soma vai ficar localizada no ponto de encontro e a origem, junto com a origem dos outros vetores, tá certo? Então, ainda tem essa regra. Exemplos, pessoal. Esses exemplos eu vou responder, né, à parte e aí vou trazer para vocês, tá certo? Então, a gente vai parar essa parte por aqui e aí eu vou trazer a resolução desses exemplos para vocês. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!